Vamos ver. Bem-vindos ao Mais Geek, aqui passa Dragon Ball, mas preste bem atenção que é o... Não, já... Eu tava tentando imitar você, Thaís, mas não tava nem conseguindo acompanhar. Ritmo é um problema aqui, desse lado. A gente só faz a pose do Cuphead aqui. É Tudo isso pra dizer pra vocês que aqui no Mais Geek, que tá começando, tem Dragon Ball Super, mas em seguida tem a gente... Não fazendo essas palhaçadas, a gente promete. Mas pra falar da animação do Cuphead, olha isso. Agora faz sentido a minha dança toda, minha cantoria. Exatamente. A animação estreou agora no serviço de streaming da Netflix. A gente tem aí 11, 12 episódios, né? De 15 minutinhos. Pra você curtir, assistir, conhecer Cuphead, se você não conhece ainda. E de repente até migrar pro jogo, mas vai ser uma experiência talvez traumática, Thaís, não sei. Traumática. Primeiro que é assim, né? A animação, ela segue a linha ali do jogo, mas não é exatamente a mesma história. Porque é um desenho infantil, né, gente? E o jogo você lida ali com assuntos muito mais sérios, tipo aposta em jogo de azar, vender a alma pro diabo, esse tipo de coisa. E a animação tá bem mais tranquila. Mas você perde também a alma pro diabo, tá? Você pode dizer. Mas de um jeito bem mais tranquilo, Jé, não assusta ninguém. Mas a gente também vai falar de outras adaptações que saíram aí dos videogames para as telinhas, do controle do videogame para o seu controle da TV. Exato, e olha que eu acho que tirando Sonic Boom, todos os outros animes que a gente vai falar, provavelmente muitos de vocês ainda não tinham nascido, tá? Final Fantasy... É verdade, Final Fantasy XV. Final Fantasy, tem uns que a gente ainda não colocou ali na lista, tipo Persona. Persona, a gente tá cansado de falar de Persona, né? Porque a gente tem o jogo aí, o Persona 5, e a gente tem a animação. Você sabia que o 4, eu joguei primeiro de luta e depois eu fui atrás do anime pra conhecer a história do jogo. Eu joguei o 4... Por que não aguentou jogar o jogo? Porque já tava velho quando eu ia começar, eu falei, não vou. Vou jogar o jogo de luta, que é um ano depois da história do anime, que é da história do jogo original, e o anime é a história do jogo. Resumida, claro, mas é a história do jogo. É bem resumida, eu acho que nem dá, né? Persona tem tantas horas. Mas, meus amores, o importante é que agora vocês vão assistir Dragon Ball Super, mas depois vocês voltem com a gente. Vamos falar de Cuphead. E é isso, chega de cantoria, vai pra anime. Chega de dança. É a sua chance de ser MasterChef 2022. Mais Geek começando e hoje tem uma chance real de rolar um game over nesse programa, Thaís. Por quê? Porque a gente vai falar de Cuphead, a nova animação que estreou na Netflix. Então, mas vem comigo que eu te carrego, Clay. Por favor. Se for no jogo, eu vou te dar onde tapinha, você volta o espírito pro corpo. Tá fácil, não tá? Mas vamos lá, gente. Falando sério agora, sim, a adaptação tá disponível na Netflix e ela tá mais assim como uma extensão do que pra adaptação. Porque ela não é assim a história ipsis literis o que tá no jogo, né, Jé? Exatamente. Se você não lembra, Cuphead é um jogo de 2017 que fez muito sucesso aí no mercado por conta especificamente da jogabilidade e da dificuldade, que era um pouco além do que a galera estava acostumada, lembra um pouco coisas do passado, enfim. O pessoal gostou, se estressou, chorou um pouco, mas não era tão impossível assim de jogar. Né? Você chorou? Não chorei porque eu não joguei tanto assim. Cuphead. Daí chorou. De emoção, quando eu matei o King Dice, né? E ó, quer saber mais novidades do mercado geek, ter muita emoção e não chorar? Acesse nosso portal geekhere.com.br, lá cheio de notícias, coisas de games, animes, tokusatsu, cinema, séries e muito mais, sem perder a chance. Olha aí, é quase um lencinho virtual. Um lencinho virtual. Ele te anima nos momentos de tristeza. Mas vamos lá, gente, como o Jé acabou de falar, que a gente realmente tem o jogo de 2017, que tinha aquele grau de dificuldade absurdo, mas é que inicialmente esse jogo saiu com uma proposta de ser só luta contra boss.
E aí o pessoal É verdade. gostou tanto das demonstrações que aí o pessoal teve que... eu esqueci o nome do estúdio, HDRAM. É uma bem sigla. difícil, é uma sigla. Mas aí eles se empenharam, atrasaram o jogo uns anos, uns belos meses. É. E aí eles trouxeram o jogo um pouco mais robusto ali, com as fases Shooter and Gunner. Não, Run and Gunner. Run and Gunner que era e os bosses uma fase aí mesmo. variavam um pouco. Mas Sim. é legal que, assim, eu me lembro que o Cuphead eu acompanhei bastante o desenvolvimento do jogo por causa justamente dessa proposta dele ser praticamente uma animação, né? Assim, a dificuldade ela veio, assim, no segundo plano, depois que a gente colocou a mão nas primeiras demos do jogo e tal. Mas, assim, um primeiro plano, eu me lembro que, assim, a primeira impressão que eu tive foi, pô, cara, que animação linda. Podia até fazer um contra desse jeito, né? E eu acho que o mais impressionante era que é um jogo indie, né? Que eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o Cuphead foi numa BGS que ele tava na área indie. Não tava nem junto com a galera, indie, né? Sim. Não, e é aí indie. era um indie super bonito, assim, rivalizava com um jogo AAA, né? Você olhava e falava, certeza. caramba, essa animação. Com certeza. A E3 na época tinha lá no stand da Microsoft, né, que o jogo saiu exclusivo para Xbox. Aí tem um evento ali no meio da E3 que chama After Hours da Microsoft. Então aí eles fecham a feira inteira da E3 e eles deixam um espaço aberto só para jornalista testar. Então normalmente fica bem mais vazio ali os totens, as estações para você jogar. E eu lembro que tava uma muvuca nas estações de Cuphead, porque todo mundo foi atrás, todo mundo queria ver o Cuphead. É. Infelizmente, Eu falei que era uma proposta diferenciada, sem as fases e com as fases. Entregou uma coisa que o pessoal estava esperando, mas as lutas contra o chefe continuam sendo absurdamente memoráveis. Né? então, eu ia falar que felizmente a gente teve aí um resultado extremamente positivo. O Cuphead é um jogo incrível. E vamos lá, a história do jogo, o que é? Até eu fiquei pensando assim na época, como é que eles vão adaptar para um desenho para criança? Porque se você vai na Netflix, a categoria dele lá tá infantil. É infantil, é. E a não história do jogo, o que é? O Cuphead e o Mugman, então o Chicrinho e Caneco, Chicrinho e caneco. Que caneco, mano. eles, através de um jogo de azar ali, eles perdem a alma pro diabo. Sim. E aí, para eles conseguirem manter as almas, eles iam ter que ir atrás de todos os devedores que tiveram as almas eles tiradas fizeram um pelo diabo. acordo, né? Verdade. Fizeram um acordo. E aí os chefes é isso, é você tentando pegar as almas pra devolver pro diabo. Aí eu pensei, pô, é até meio pesado, né, pra colocar numa animação infantil. Então, a animação, ela adapta essa história. Então não é aquela coisa ipsis literis, como a gente falou no começo do programa. Tem ali, então, o início, o Chicrinho e Caneco, né, Cuphead Mugman, vivendo lá com o vovô Chaleira. Vovô Chaleira. Vovô Chaleira. E é bem aquela animação, bem, sei lá, pra mim o mais antigo que eu consigo voltar que eu assisti era a Hanna-Barbera. Esses desenhos assim que era... aquela animação clássica, mas você pode ver que a quantidade de detalhes que eles colocam no que a gente está assistindo hoje é muito superior, mas o visual, inclusive o granulado da imagem ainda aparece, né? Tipo, Então, eu diria que o genial visual e aquela coisa de serem episódios únicos. Sim. Que não necessariamente... Lembrou Pica-Pau, na verdade. Fazem parte Também. do todo, Perna mas longa não clássica. não É, continuam, perna né? longa, é. O Pica-Pau doidão. Pica-pau doidão. Mas é exatamente isso que o Jé falou. Fazem parte de um todo, mas não necessariamente você precisa ver numa sequência. Se você Sim. pegar uns episódios soltos pra lá e pra cá, você não vai se perder na narrativa. E é mais ou menos adaptado o quê? O diabo, ele fez uma máquina num parque de diversões que Sim. quem perdia, era um desses joguinhos de você acertar a bola no buraco certo, Sim. quem perdia, perdia a alma. E era isso, a pessoa não aparecia agonizando nem nada. É só aquela coisinha bem desenho animado. Ficava fantasia. triste, né? Ficava azulzinho, triste. É. E aí, o Cuphead e o Mugman, eles vão lá e por um acidente ali, porque o Mugman é meio desesperado assim, falou, eu acho que tá acontecendo um negócio, chacoalha o braço dele, ele acaba perdendo. Ele acaba perdendo, é. E aí tem as referências ao jogo, né? Porque quando o fantasminha ali do Cuphead vai indo embora, o Mugman vem, arranca e devolve pro corpo, que é o que acontece no jogo. Você dá um Exato. tapinha lá e você recupera a vida do parceiro. Mas é meio que isso. Esse é o primeiro episódio que vai dar esse entorno, né? Então é o diabo tentando pegar a alma do Cuphead. Sim. Mas não é só isso. Tem uns episódios, assim, aleatórios, como o do bebê, que eu sei que o Clay gostou bastante. É, bebê do mal, cara. É uma mamadeira, né, o bebê. Parece. Parece uma mamadeira o bebê, assim. Aí eles falam assim, que bonitinho o bebê, vamos adotar ele. Aí e o vovô fala assim, você pode fazer qualquer coisa, mas toma cuidado com o meu rádio. Exato. Aí o bebê toca o terror no negócio lá. E uma coisa engraçada nesse episódio é que ele, nossa, casa pegando fogo. O visual então, é interessante. É porque, Eu assim, gostei muito visualmente. vocês acham que é uma animação que funciona pra quem não jogou os jogos? Eu acho que, inclusive, ela influencia Funciona. a galera aí atrás Funciona, do jogo. Porque a quantidade de pessoas que vai conhecer Cuphead agora
deve ter visto em algum jogo, mas não deve ter chegado próximo dele, mas agora a quantidade de pessoas que vai conhecer de fato e, poxa, tem um jogo deles, vou dar uma olhada. E é a mesma coisa que você vai ver ali animado, você consegue jogar. A animação é perfeita, assim, é um absurdo, né? Eu fico pensando na galera que vai assistir e falou, nossa, adorei Cuphead, agora eu quero jogar o jogo. Aí vai jogar, vai passar bravo. raiva. Ó, e hoje tá em tudo, né? Hoje tá em todos os consoles. Sim. Praticamente. Morri. O que é ótimo. Não, então, mas assim, eu acho legal as adaptações que eles fazem dentro da animação, mesmo que não tenha 100% aquela narrativa do jogo, eles conseguem encaixar elementos Sim. ali que remetem ao jogo. Então você tem o parque de diversões, você tem ali uns cavalinhos, que eles são uns esqueletinhos. Verdade. Aqueles sapos. Os sapos, que são dois chefes. Boxeadores, é Tem verdade. os legumes, que são um dos primeiros chefes que aparecem ali também, Sim. questão da horta. Aí tem a cebola que só chora, que o ataque dela no jogo é chorar. As lágrimas. Aí, ó. Tem um momento que eles vão atrás de um ovo e aí eles descobrem que é um ovo de um dragão. E o dragão é um dos chefes do jogo, que é aquele dragão de 3 cabeças. Que esse, gente, me deu uma raiva desse dragão. Esse aí me fez chorar. E eles modificaram aí um pouco o King Dice. Ah, o King Dice tá diferente. Então, modificaram assim o que ele faz. Porque o diabo continua sendo o diabo querendo coletar sim. as almas, tanto no jogo quanto na animação. animação, sim. Agora o King Dice, no jogo, ele é mais um dono de cassino. Ah, verdade. E aí, na animação, eles deram pra ele um desses programas de Auditório. auditório, que você gira a roda. Claro que ele tá ajudando, né, o diabo, o personagem, Sim. mas é bem mais leve do que é no jogo. Muito mais. Assim, muito mais. a alma ainda tá em jogo, mas aí eles tiraram o cassino, então. Tiraram a questão Tiraram. dos jogos de azar, né? Aham. É um infantil, né? Infantil, É isso. tiraram aquela coisa Até da a segunda aposta. linha, né? Até a página 2 só, né? Porque aí tem o negócio Ah, e das tem um almas, negócio né? legal, tá? Acho que vale a pena falar também, é a apresentação e participação da Cálice, da menininha, Sim. que tá no anime viva, né? E no jogo ela é um personagem diferente, né? Exato, ela tá numa fasezinha bônus em que você entra dentro de uma ruína, um templo, eu não lembro agora, e tem uns fantasminhas. Sim. E ela é um fantasminha dentro daquele lugar ali. Mas na animação ela aparece de um jeito que eu nem imaginava que ela seria. Ah. Porque assim, enquanto o Cuphead e o Mugman, eles têm umas personalidades que até se complementam, né? Sim. Um é mais aventureiro e dá a cara a tapa e quer fazer as coisas. Outro é mais o Mugman receoso. tipo, ai, vamos pensar com calma. Ai, meu Deus, não vamos fazer clássico, isso. clássico. O Chicrinho é doidão, mano. É atentado. Então, a Cálice, ela aparece como, tipo, uma roceira. E Thaís, não é de hoje que os projetos de videogame estão atrelados, né, a parte multimídia, assim, a animações, a filmes. Na verdade, hoje em dia, às vezes o projeto já sai já com isso em mente já, né? Pois é, olha, Cuphead, ó, um chuchuzinho show, que inclusive eu acho que é o mais recente, mas vale a gente lembrar que tem várias outras extensões, adaptações, Várias. prequelas aí, que são memoráveis, seja pelo bem ou pelo mal, né, Gé? Do controle do videogame pro controle da televisão, segundo disse nosso próprio diretor, né? Foi animal isso. Enfim, a gente tem uma lista, não uma lista tão normal que nem a gente está acostumado a fazer aí, de obras mais recentes relacionadas a videogame. É uma coisa um pouco mais antiga, que trabalha muito mais de perto essa correlação entre as duas obras, a obra do original do videogame e a obra que foi adaptada para gerar um engajamento maior com outros públicos. E aí eu vou começar já jogando pro Rei Temé, uma série que eu acho que ele não gostou muito quando saiu, mas que deve ter feito sucesso pro público que tava mirado, não sei. Eu também não sou fã do mascote, então fica difícil. Falando de Sonic Boom, saiu aquela montanha de jogos, 3, se eu não me engano, seguidos ali, e em seguida veio um anime contando uma prequel disso daí tudo, enfim. Sonic Boom é um desses exemplos, né, que entrou no mercado. Sei lá, é que a gente é acostumado com o Sonic e aquelas animações mesmo, né? Sim. O Sonic X, por exemplo. Barrigudinho. Sonic X é legal. Qual que é aquela que eu me lembro que eu tenho uma um VHS, Jesus, que é isso, que Thaís? a capa era o plástico azul e era laranja, assim. É um ovo, se eu não me engano, é um ovo do Sonic gordinho. Era o barriguinho. barriguinha Esse era o mole. Sonic que eu É gostava. bem legal. Eu já fui mais pro Sonic X ali, com... O Sonic X já era do Sonic Adventure já, né? o Sonic baseado no estiloso. Sonic Adventure. Ele já beijava garotas, esse Sonic? Não, né? Não, mas ele tinha um amigo humano. Os dois Ele eram, tinha um amigo eram humano. BFF, os Ele dois. tinha um brother humano. E o Sonic Boom eu não curti muito, não. Tanto é que Você não eu assisti gostava bem pouco. do Sonic- Knuckles grandão. grandão assim? Os fortão? bombadinhos. É.
O visual, o design, eu achava interessante pra proposta ali, funcionava, mas confesso que o anime não assisti, mas sei que ele tinha um cunho mais infantil mesmo, era dedicado pra uma geração que não era a nossa, né? Pra molecadinha deve ter funcionado bem pra caramba. Exatamente. Meus sobrinhos gostam pra caramba do Sonic Boom. Então, eu confesso que justamente por estar habituada com os desenhos, eu estranhei um pouco quando eu vi em CG. CG, verdade, animação. bem lembrado. Então aí... Mas eu lembro que, assim, o lançamento daí tava atrelado a várias outras coisas. Acho que teve brinquedo em franquias de restaurante, que eles ficaram andando pra lá e pra cá. Foi uma tentativa, né, de transformar, de emplacar todo um conceito que estava sendo criado através dos jogos, colocando em outras plataformas também. E aí a gente tem os personagens que ficaram meio que desse jeito, né? Então o Knuckles fortinho. Aí tem o Sonic com um cachecolzinho lá, né? Um paninho. É verdade, eles tinham detalhes. Aí o Tails tinha um óculos aqui. Sim. Fora as personalidades que acabaram dando pra cada um, né? Então sim. a gente tem um Sonic muito convencido ali. Tipo... É uma personalidade que já acaba... Ele é meio perna longa, né? Tipo, no sentido de ser meio... Mas o Sonic, mas o Sonic sempre foi meio convencido, né? Eu não achava convencido. Ele era. Sempre foi. O primeiro capítulo do Sonic X, ele ganha a corrida do Schumacher andando de costas. Mas Sonic X, na né? moral, mas é Sonic, ele era convencido pra caramba. E eu acho que é super válido a gente ressaltar aqui a questão de dublagem. Porque nós temos o Isaac Bardavi dublando ali o Robotnik, pra mim, tá? Atualmente é Eggman. Dr. Eggman, Dr. Eggman, né? Ele ficou, acho que uns 20 anos aí nessa dublagem de personagem dele, né? Sim. Nos Estados Unidos, o elenco mudou um pouco, mas trouxeram de volta algumas vozes muito específicas ali dos personagens, mas é uma série, é uma franquia, quer dizer, que muda de voz constantemente, aí sempre tem uma coisa ou outra. Pra gente aqui não considera tanto esse nível. Mas ele deve ter quebrado o recorde, né? Porque ele ficou, acho que no mundo inteiro ele foi o ator, dublador que ficou mais tempo com boneco. num personagem ali, 20 anos. Ele já tem 2 aí, né, na fita, o Wolverine também. Pois é. Faleceu faz algum tempo aí, vai deixar saudades aí. Com certeza. Verdade. E sempre bom lembrar que as 2 temporadas de Sonic Boom estão na Netflix. Olha lá. Olha aí. Aí a gente tem também Blue Dragon. Esse não tá na Netflix, mas esse foi um bom exemplo também de projeto gigantesco. Tão multimídia. De um RPG japonês saindo pro Xbox 360 no Japão. Exclusivo, né? Com Hironobu Sakaguchi encabeçando o primeiro trabalho da Mistwalker. Foi o primeiro trabalho da Mistwalker. Saiu pouco tempo antes do Lost Odyssey, né? Os dois Exato, no mesmo exato. ano, E a versão do jogo tem aí Akira Toriyama envolvido no character design, né? E Nobuo Ematsu. E Nobuo Ematsu na música. Cara, é o senhor projeto. Replicar um Dragon Quest aí. Um Dream Team aí pra... Tentaram não, né? Eles montaram um Dream Team. O resultado foi... O Toriyama não foi pro anime, né? Ainda seguindo essa linha, inclusive com pessoas aí muito parecidas, nós temos Final Fantasy XV, né? Olha Final Fantasy XV. Final Fantasy XV que, exato. O OVA digital, né? Brotherhood. É o Brotherhood. A gente não teve só o Brotherhood, mas como também tivemos o Kingsglaive, 2 coisas completamente diferentes. Inclusive, eu acho que assim, o Brotherhood, pra quem não conhece, é uma animação, é o anime que ficou disponibilizado inclusive no YouTube oficial, ali no canal oficial. A cada lançamento ele ia pro YouTube também, né? Sim. Que ele parte mais ou menos do pressuposto que quando você começa o jogo do Final Fantasy XV, o quarteto já é muito amigo. E essa animação mostra como que cada um chegou até ali. Por que eles viraram amigos. Então é uma prequela bem interessante. Inclusive o terceiro capítulo do Prompto, acho que é o que mais me chocou, na verdade. É? Ah, eu gosto do Todo Prompto. mundo fala desse episódio aí. É que... Porque ele era muito diferente quando ele era criança. Entendi. Assim, do que ele é quando ele tá no jogo, entendeu? Saquei. Então aí você vê o capítulo e diz, nossa, que legal, tipo, né? É poético, fofinho. E a gente também tem o Kingsglaive, que é assim, tem um elenco de dublagem maravilhoso. Por exemplo, a Cersei, Lena Headher. Lena Headher. Que ela faz a Luna Freya. Aí a gente tem o Jesse Pinkman, do que é o... Breaking Bad, que ele faz o Nix. Ele faz o Nix, Ele faz o nome do... Nix? Ele faz o Nix. E no jogo também não? O Nix nem aparece no jogo. Mais ou menos. Não aparece no jogo. Aquele negócio lá pendurado. Não aparece no jogo. Assim, não aparece. Não procurem, na moral. Dá pra procurar, sim. Você acha as adagas dele caídas lá na coisa, e é isso. Mas assim, ele é mais ou menos uma história que conta ali até o início do jogo, que é justamente os amigos empurrando o carro e indo, né, na missão deles.
E o filme explica um pouco, assim, por que eles estão fazendo aquela missão. Porque eles estão fugindo e Por tudo que mais. ele tem que casar com a Luna Freya? Qual que é uma outra prequela também, É um só que num complemento. sentido mais de reino. Só que Você vê mais a parte do Regis. Só que o Kingsglaive, ele é, assim, é sequência diretaça, assim. Acabou o Kingsglaive e já começa o Final 15, você entendeu? O Brotherhood são coisas mais do passado Sim. e tudo mais. Né? Então, e é legal você conhecer, né? Como é que eles se conheceram, Sim. ficaram Legal. amigos. Eu gosto bastante desse entorno todo. Eu gosto também, achei bem legal. Nós também tivemos o Hack Dot Hack. Gil. Hack GU. Assim, Hack teve um monte de anime, né? Dot Hack tem um monte, OVA, filme, mas CG, o animação Hack, tradicional. Eu tô tentando. Quando eu falei do hack, depois eu fiquei pensando, qual foi o primeiro projeto desses que popularizou essa ideia de projeto multimídia, de ser grande, tá. de ter O Dot animação. Hack E o ele saiu primeiro exatamente desse jeito, E né? o primeiro que eu me lembro, assim, grande mesmo, de ter acompanhado e ter ouvido falar, foi o hack mesmo. Foi. Que saiu com o jogo, o anime, Mangá, mangá, de drama. drama. GU ah, tinha mano, quer dizer, o Hack já tinha bastante coisa. O GU era uma campanha completamente independente dos outros que já tinham sido lançados Sim. até ali. É capitulado também, são 3 jogos que você precisa jogar com campanhas que vão se complementando assim, do 1 ao 50, de 50 ao 100, de 100 a 150. Você carrega seu save de um jogo pro outro. Exatamente. E da Cyber Connect, né? E da Cyber Connect. E E o na anime... verdade 3 não, são 4, porque quando saiu não, então, o novo... desconsiderado. Desconsiderado 4, porque o 4 saiu agora, em 2017, isso, foi o novo. sei lá. É. Mas o anime veio pra contar a história que vinha antes dos jogos. A lenda, Roots, né? é. A Antes- guilda do Haseu. Ovan, né? Que o Haseu faz parte, né? No jogo você entende o que era esse The Worlds 2, lá no jogo, no anime, né? Porque o anime você começa no nível 1, porque o Haseu, ele era conhecido como Terror of Death, né? Sim. Que era o terror da morte. Ele virou um PK muito famoso lá dentro do jogo. E aí você PKK. É um PKK, né? Porque ele matava PKs, exatamente. Era um Caçador player de killer. PK. Exatamente. E aí você descobre a primeira visita dele no The World 2, como é que ele virou o Terror of Death, como é que teve a guilda lá, como criaram a guilda, como a guilda terminou. Isso você vê Sim. nos capítulos. Que é tipo, tudo isso acontece antes do jogo. Infelizmente no jogo você tem trechos de Você tem disso três. daí. Você vê a história através de cartas, através de e-mails, através de uma conversa ou outra com o personagem. Exato. Então vale a pena dar uma assistida nesse Tinha anime. até um site que você podia fazer login antes do jogo, né? Podia, Você podia fazer podia. login, Ah, que legal. interagir com a comunidade. Era, cara, muito bom. Ele é um jogo offline que simula um jogo online. Ele o simula Dot um Hack. MMO. Você é um jogador do MMO Hack. Aí Só você que joga com essa pessoa. E é muito legal porque você responde e-mail, você responde fórum. Você acessa fórum pra ver É muito da hora o jogo. boatos. E aí tem boato que no jogo que é verdade. É doideira, doideira. É muito doideira. É legal. É legal mesmo. Legal. Vou atrás depois. Eu vou só dar uma citada aqui, porque eu acho que a gente tá com o tempo meio curtinho, mas a gente tem o F0 GP Maravilhoso. Legends, Cancelado com 15 capítulos pela Jetix, que é uma pena. Uma pena. temos o God Eater, Saiu da Netflix recente, mas tá na Crunch, você pode assistir, é do Ufotable. É diferente pra É diferente caramba, do mas Ufotable, é do Ufotable. mas é bom. Tá lá. É a legal. gente tem o Scarlet Nexus, que a é gente um já falou projeto bastante. bastante mídia aqui no também, programa. pela Sunrise, a gente já falou aqui. Sim. Mega Man NT Warrior, Esse é incrível. É animal. Os Esse jogos são aí- legais também, né? Os jogos são Esse aí, tudo a Capcom completo. reinventou o personagem e criou um universo com ele, que envolvia aí anime, jogo de carta, jogo pra mobile, talvez, não sei, posso estar errado, mas tinha muita coisa ali envolvida, cara, é muito legal. Nossa, realmente tem muita coisa. Isso Muita porque a coisa. gente não falou de Persona. A gente arranhou a superfície do negócio só. Gente, eu quero saber de você em casa. Qual foi o anime vindo de um jogo que a gente não falou aqui no programa e que você ama? Deixa pra gente aqui nas redes sociais que estão na sua tela. Lembrando também que para sempre mais novidades, curiosidades referentes ao mundo do entretenimento pop, você pode acessar o geekhere.com.br, que é o nosso site de notícias. Dá uma olhada. E se você quiser produtos relacionados a games e animes, loja.geekhere.com.br. Só você acessar lá, tá aqui o endereço na tela e o QR Code do ladinho do Jeff, como sempre. Olha aí, tá? Eu gosto dessas dicas do final do programa, viu? Muito obrigado por vocês que acompanharam a gente até agora. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê, claro, no próximo programa. Tchau, tchau.